bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a lição da Escola Sabatina, parte de quarta-feira, jejum para contendas. Ainda vamos analisar, ainda dentro do contexto bíblico, Isaías capítulo 58, falando com respeito ao jejum, que era que o povo de Israel estava fazendo e qual era a forma correta que Deus estava pedindo que eles fizessem, de acordo com Isaías 58. Isaías 58, Deus fala claramente a questão da observância também da lei de Deus. Não adianta você fazer boas obras e tudo mais, mas se não observa a lei de Deus. Mas aqui a gente vai falar com respeito ao jejum. E os versículos para a gente analisar se encontram em Isaías capítulo 58, versos 6 ao 12. Se vocês analisar com carinho em casa, vocês vão descobrir algo fascinante sobre a palavra de Deus. Mas as perguntas dizem assim: o que Deus considera verdadeiro atos de abnegação? Olha só que interessante. Aqui no verso 6 ao 12 tem algo interessante para a gente ler. No verso 6 diz assim: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livre do oprimido e despedaces todo o jugo? Olha só, Deus estava ensinando para um povo algo que eles já sabiam. Por quê? Porque a experiência que o povo de Israel passou dentro do Egito era justamente isso aqui. Deus está dizendo, olha, porventura não é também, verso 7, porventura não é também que repartes o teu pão? Ora, o povo de Israel com certeza passou necessidades quando estava cativeiro lá dentro do Egito. Então eles sabiam a gravidade do que é passar necessidade, passar fome. Então Deus estava ali mostrando para eles o que eles deveriam fazer. E diz também que recolhas em casa os pobres, desabrigados, e se vires o nu, cubras, e não te escondas dos teus semelhantes. Então romperás a luz com uma alva, e a tua cura brotará em detença. Olha só, o que é que está acontecendo aqui? Deus está relembrando ao povo o que aconteceu com eles, e eles precisariam fazer isso também com os seus semelhantes. Não adiantariam eles levantar clamor ao Senhor, que nem no verso 1 fala que o profeta Isaías ele vai até o povo, vai mostrar o pecado que eles estavam. E não adianta levantar clamor, fazer jejum, grandes orações e não ter uma ação em prol disso. Não adianta fazer vigílias de oração em prol do necessitado se você não faz, não junta a cesta básica ali, não vai dar a cesta básica ao necessitado. Não adianta orar pelos doentes e não ir visitar ele, dar uma palavra de conforto, ali, mostrar que você se preocupa com ele através da visitação. Então era isso que Deus estava mostrando para a gente. Não adianta também a gente orar pelos desobrigados e não fazer algo por eles. Então o que Deus vem mostrar para a gente nessa manhã é que as nossas orações, os nossos jejuns, eles têm que ter uma ação para que as pessoas possam ver que isso é verdadeiro que a gente está fazendo. Então, a palavra de Deus fala justamente sobre isso aí. Qualquer um pode ser religioso e passar por rituais religiosos, mesmo os rituais certos, na hora certa, com todas as fórmulas certas. Mas o Senhor não deseja apenas isso. Examine a vida de Jesus e você vai ver com clareza, por mais fiel que ele tenha sido, os rituais religiosos de seu tempo, os escritores dos evangelhos se concentram muito mais em seus atos de misericórdia, cura, alimentação e perdão aos necessitados do que em sua fidelidade aos rituais. Então, se você analisar a história de Jesus, os evangelhos não apresentam nem algo, Jesus foi seguir isso aqui, Jesus foi fazer isso aqui. É claro que ele seguia a lei de Deus e tudo mais, mas ele não estava preocupado muito em rituais. Ele estava preocupado em saciar a fome do que estava com fome, ajudar o que estava nu, dar alguma coisa ali para o que estava também desobrigado, visitar as viúvas. Então era isso que ele fazia. O ministério de Jesus era repleto disso, e por isso que movimentou o mundo todo, e a gente precisamos fazer e seguir o exemplo do Mestre. Então é essa parte que a gente tem que entender, que a gente possamos ter Deus em nosso coração e sempre se alimentar da palavra dele a cada manhã. Vamos orar? Senhor Deus e grande Pai, te agradecemos por essa mensagem. Que o teu Santo e bom Espírito, Senhor, venha estar com cada pessoa, venha estar conosco nesse momento, para que possamos viver verdadeiramente o Evangelho do Senhor. Em nome de Jesus.